E aí pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor, mais uma vez. Então fazendo mais um vídeo aqui para falar de investimentos. Eu recebi aqui uma pergunta que eu achei importante aqui, tirar essa dúvida aqui, e acho que serve para muita gente também. Eu recebi uma pergunta do seguinte sentido: André, tenho investimentos, tá? Já possuo uma reserva financeira, porém eu não me considero investidor, porque eu sempre comprei produtos de investimento de forma aleatória conforme o dinheiro foi me sobrando. Então eu não tenho uma carteira de investimentos organizada, estruturada, e gostaria de saber como realmente eu deveria começar a investir. Bom, então essa pergunta eu achei muito bacana, porque essa pergunta é interessante a maturidade aqui do investidor, na medida em que ele vai vendo conteúdos, estudando na internet, entender que começar a investir necessariamente não é começar a investir quando a pessoa tem pouco patrimônio, né? Mas sim começar a tomar as rédeas das finanças no sentido dos investimentos, na medida em que você começa a sentir a necessidade de estruturar uma carteira de investimentos para que ela atinja os seus objetivos, e não que você compre produtos, sobrou 10 mil, qual que eu invisto, sobrou 30, o que está bom agora, essa coisa meio perdida, que normalmente a maioria das pessoas acaba envolvida nessa realidade, né? Sobrou dinheiro, o que eu invisto? Sobrou dinheiro, o que eu invisto, mas você não tem um planejamento macro. Então, em função disso, eu anotei aqui alguns pontos que eu acho importante para a gente refletir sobre como começar a investir. Então, são pontos que valem para quem está realmente começando a investir, que está começando a acumular o patrimônio, mas também para as pessoas que já têm o patrimônio e que sempre trataram os investimentos de forma isolada. Vai comprando de acordo com o dinheiro que vai sobrando, sem um planejamento adequado. Então, o primeiro ponto que eu acho importante é a gente identificar os primeiros passos, né, desse investimento, é a gente identificar com clareza qual fase do nosso ciclo financeiro a gente está. Então, normalmente nós temos 3 fases do ciclo financeiro. A primeira fase é a fase de acumulação de patrimônio, é aquela onde a gente já começa a vida e está acumulando o nosso patrimônio. Normalmente essa fase, se a gente considerar numa trajetória natural, ela vai desde quando a gente começa a trabalhar até por volta dos 50, 55, 60 anos mais ou menos, que é a fase que a gente vai acumulando patrimônio, né? Então, nessa fase, o mais importante, o foco nosso, deve ser a disciplina de juntar dinheiro para poder fazer esse patrimônio crescer. Depois nós temos uma fase de consolidação desse patrimônio, onde a vida já vai meio que se estabilizando, você já tem um patrimônio constituído, então isso requer uma atitude um pouco diferente para os seus investimentos. E, por fim, a fase de usufruir desse patrimônio para os objetivos que ele para que ele foi montado, né? Que é garantir normalmente uma qualidade de vida financeira na aposentadoria, enfim, após o trabalho e tudo mais. Então, basicamente, essas 3 fases é importante que cada investidor primeiramente saiba em que fase está, para direcionar o foco da sua conduta nesse ponto. O segundo é você ter os objetivos bem definidos, né? O que eu quero? Não, hoje eu tenho um filho pequeno, então eu preciso de um objetivo de curto prazo, ter uma segurança financeira, de médio prazo, me estruturar para o pagamento da escola, o que é que seja, e longo prazo da faculdade ou do MBA no exterior para essa situação. Isso é um ponto. Outro ponto, não, quero, de repente não tenho filhos, mas estou planejando construir a minha própria empresa num dado prazo, programar minha aposentadoria. Então, definir os objetivos que você tem, os principais objetivos financeiros que você tem e quer alcançar, para você conseguir dimensionar os prazos dos investimentos para cada um desses objetivos, né? Então, isso é importante porque os tipos de investimento, que é a próxima etapa, eles vão acontecer de acordo justamente com esses objetivos e com seus interesses, e com aquilo que você se propôs a realizar. Então, um investimento ele não serve para qualquer objetivo, não serve para qualquer prazo. Existem os investimentos bons para prazos curtos, os investimentos adequados para médio prazo e os investimentos adequados para o longo prazo, né? Então, alguns produtos são de longo prazo, outros produtos são de curto e outros são de médio. Então, não adianta você, às vezes, querer ter um produto de curto prazo no longo prazo, que ele não vai ser satisfatório em termos de rentabilidade. Ou um produto de longo prazo
para um curto prazo, porque ele pode ter oscilações que te gerem desconforto de curto prazo. Então você tem que casar os tipos de investimento nos prazos dos seus objetivos que você está traçando. Isso é fundamental. Só a título de exemplo, vou falar assim, por exemplo, Tesouro Direto, né? Muita gente fala, vou investir no Tesouro. Sim, mas qual o título do Tesouro? A LFT é um título para curto prazo, a LTN para médio prazo e a NTN é para longo prazo. Então, mesmo dentro do Tesouro, você tem os títulos adequados para cada prazo, né? Mas e as ações? Então, as ações vão entrar lá junto com o Tesouro, com as NTNB de longo prazo, as ações também, ou as debêntures. Então, você tem vários investimentos para cada prazo, né? Então, isso é importante entender, porque o investimento, às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou diversificar, mas ela diversifica em investimentos que suprem a mesma necessidade. Então isso é uma redundância que não leva a lugar nenhum, não dá um ganho de rentabilidade, não dá um ganho de segurança e não está ancorado no planejamento. Então é importante os objetivos estar claro para identificar os investimentos adequados para cada prazo, para você constituir sua carteira. Bom, e aí, uma vez que você tem isso claro, você precisa entender, então todo mundo que tem investimento para longo prazo investe em ações, por exemplo? Não. Porque tem pessoas que têm um perfil conservador. Então essas pessoas, no investimento de longo prazo, ela não vai escolher as ações, ou vai num percentual pequeno da carteira. E as pessoas que têm um apetite a risco maior, vão ter as ações. Então dentro do longo prazo você tem, por exemplo, títulos do Tesouro, né, debêntures, você tem ações, você tem fundos imobiliários, você tem CRIs, CRAS, certificados recebíveis imobiliários, certificados recebíveis do agronegócio, fundos multimercados de alta volatilidade. Então, todos esses produtos são produtos que eu mencionei de longo prazo. Mas um investidor mais conservador não vai ter os investimentos de longo prazo mais agressivos, estilos mais conservadores, ou os mais agressivos numa proporção pequena da carteira. Então, além de entender os objetivos, entender os produtos de investimento ao longo do prazo, que são diferentes em cada objetivo, é fundamental que se entenda o perfil do investidor, porque o perfil que vai dizer quais produtos que vão ser adequados para cada prazo que o investidor tiver, né? que o investidor necessitar compor essa carteira. Então isso é importante. Uma outra coisa sobre o perfil do investidor, muita gente não se atenta para a importância de descobrir o perfil do investidor, né? Muita gente às vezes pensa assim que isso é uma formalidade, responder um questionário, que as instituições financeiras têm o perfil do investidor, mas que isso é uma coisa aleatória ou que não tem nada a ver. Não, na verdade aquilo é importante, não só é importante, como é obrigatório, tá? Que a instituição financeira te apresente o formulário de perfil, porque eu não sei se vocês já se depararam aí na mídia, etc e tal, muitos investidores que fizeram um determinado investimento e tiveram que recorrer à justiça contra uma instituição financeira, ou um banco, quer que seja. Por quê? Porque tiveram prejuízos num dado momento com um produto, não entendendo que aquele produto tinha risco. Então isso é feito através de uma oferta de um produto inadequado para aquele perfil. Então o formulário de perfil garante ao investidor a segurança de que, feito aquilo ali, os produtos ofertados são compatíveis com o seu perfil. Então isso cria uma padronização na indústria, né, no mercado financeiro, para que os produtos ofertados estejam adequados ao perfil do investidor. Não existe um formulário padrão, tá? As instituições financeiras têm formulários diferentes, todos eles são submetidos aos órgãos reguladores, às melhores práticas e tudo mais, mas é importante, fundamental que você faça sempre o seu perfil de investidor. Inclusive no blog tem, né? Você entra no nosso blog valor.com.br, lá em cima tem perfil do investidor, você clica, faz seu formulário e já consegue ver o seu perfil, tá? Bom, aí uma vez que eu considerei isso tudo aqui, onde eu vou investir? Normalmente a gente investe aonde? No banco de relacionamento que a gente tem conta, né? Esse é o raciocínio padrão de todo mundo. O que a gente tem que se atentar para isso? Primeiro é que quando a gente investe num banco, a gente só tem à disposição produtos daquele banco. Então a gente não sabe se o custo daquele produto é baixo, se é elevado, se o desempenho é bom ou ruim, porque a gente não está comparando esse investimento com outros investimentos de outros bancos. Tá? Esse é um ponto. Segundo, que no banco, a gente tem que lembrar que o profissional que trabalha no banco, ele é um profissional do banco. Então ele tem desempenho de metas a cumprir, que o colocam numa situação de ter que vender alguns produtos.
e isso necessariamente não está ancorado na sua necessidade de planejamento. Então é importante também ter muita clareza de que isso pode ter um conflito de interesse, não que o profissional da instituição financeira esteja errado, de forma nenhuma, mas ele não tem o papel de educação financeira, ele não tem o papel de te orientar a fazer um planejamento, não é papel dele esse. Então é importante ter um conhecimento mínimo para poder criticar isso. Então essa é uma forma, e a outra é por meio das corretoras, né? As corretoras, eu acho que elas acabam dando uma flexibilidade maior para o investidor, porque elas, no final da década passada, no final da década passada, né, 2009, 2010, aqui no Brasil começou um movimento, que é um movimento de criação dos shoppings financeiros, né? Então, várias corretoras copiaram modelos que já existem no mundo, né, nos países envolvidos, especialmente Estados Unidos, a Charles Schwab, a corretora lá é a Fidelity, que fazem contratos de venda de produtos dos bancos. Então, as corretoras vão lá, assinam um contrato com vários bancos para vender os produtos de investimento por elas. Então, quando um investidor abre uma conta na corretora, hoje no Brasil, ele tem acesso a vários produtos de vários bancos numa única corretora. Então ele consegue comparar taxas, ver desempenho, isso facilita o processo para o investidor. Então dá a ele uma gama de opções muito maior. Imagina que uma conta só você pode ter 5 produtos, 5, 6 investimentos de 6 bancos diferentes que você for escolhendo os mais adequados para o seu perfil e comparando taxas e desempenho e tudo mais. Então, o modelo de investimento em corretora no Brasil, seguindo, né, o que já era feito lá fora há muito tempo, sempre a gente com um pequeno ou grande atraso, ele facilita esse processo, né? E aí, outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se você abre uma conta numa corretora e você for atendido pela própria corretora, a corretora também tem os seus profissionais que também têm metas de venda de produto. Então, ela vai cair na mesma situação que o profissional da instituição financeira. Então, o ideal, né, para ser orientado ou para se orientar, né, sobre os seus investimentos, é que você tenha algum tipo de auxílio externo à corretora ou externo ao banco, seja um consultor financeiro pessoal, que é aquele profissional que você paga ele um valor e ele vai fazer uma análise da sua vida financeira para te sugerir os melhores investimentos. Normalmente, o planejador financeiro pessoal atende investidores que possuem acima de R$1 milhão, pelo menos, porque ele encontra mais oportunidades também, não só nos investimentos, como também na outra parte do patrimônio, situações relacionadas a segurança não, gerenciamento de risco, né? Gerenciamento de risco patrimonial, gerenciamento de risco pessoal, profissional, né? Outras blindagens financeiras que uma pessoa, quanto maior o patrimônio que ela tem, mais ela precisa, né, de mais soluções. E você tem os serviços de assessoria de investimento independente, né, que trabalham vinculados a uma corretora, mas que utilizam a corretora meramente como uma plataforma de investimentos. Então, por exemplo, imagine que você vai ter uma assessoria de investimentos. Essa assessoria de investimentos, você não vai mandar dinheiro para ela, você vai mandar dinheiro para uma instituição financeira, no caso uma corretora. Então, com a assessoria você se orienta e os investimentos você faz na corretora. Então essa é uma forma mais adequada, porque aqui você não tem um empregado da instituição financeira que está submetido a metas e que vai querer te vender vários produtos ali da corretora ou do banco, né? Você tem uma assessoria independente. Então isso é muito importante, porque as corretoras, a diferença entre elas, na verdade com esse conceito de shopping, elas viraram tudo a mesma coisa. Elas não têm grandes diferenças entre umas e outras, existem diferenças em custos, em plataformas, mas basicamente todas elas fazem a mesma coisa, né? Distribuem investimentos que não são delas próprias, né? Muitas têm dentro da sua estrutura produtos próprios e aí até forçam a venda, por isso que é bom ficar atento a não ter um atendimento direto por causa disso, porque senão você vai sofrer o mesmo problema do que estando direto vinculado à instituição financeira, e contar, né, com assessoria de investimento independente. Eu acho que esse é o caminho. Sobre assessoria, a gente também tem, né, no nosso blog uma explicação detalhada sobre isso. Você entra lá em cima na aba Serviços, né, abre lá o menu Assessoria de Investimentos e vê como funciona o serviço de assessoria independente para te orientar, para que você não caia no mesmo sistema de ser ofertado produto, sem que você esteja num planejamento adequado.
Bom, e por fim, né, é você também fazer a sua parte e tentar aprender mais sobre o mercado, sobre investimentos. Eu sei que a maior parte das pessoas, a grande maioria das pessoas, elas não gostam do assunto. Eu sei disso, né? Eu faço esse trabalho, a gente faz conteúdo, mas é essa a realidade que a gente percebe, porque é um assunto às vezes que é chato, né? Você aprender tantos detalhes aí, vocês veem a quantidade de informação que tem no nosso canal aí, e tem mais 1 milhão de informações para ir fazendo ao longo do tempo. Então é meio chato o assunto. Então a maioria das pessoas quer o quê? Quer uma tranquilidade de saber que o dinheiro está organizado, está bem distribuído, de uma forma honesta, de uma forma adequada, que ninguém está passando a perna, mas é importante que cada um também tenha pelo menos uma atitude mínima de aprendizado para poder criticar qualquer sugestão ou oferta que lhe seja feita de investimento. Então isso eu acho importante ter para você ter nas suas mãos aí o processo decisório sempre, né? E obviamente contar com alguma assessoria para poder te ajudar. Aqueles investidores que têm um profundo conhecimento de mercado, normalmente escolhem abrir contas em corretoras, né? Nas de menor custo, certo? Porque basicamente é tudo a mesma coisa, e já montam suas posições, pronto. Aquele que precisa de uma orientação para montar planejamento, ter um aprendizado, aprender aquilo ali, normalmente utilizam o serviço de assessoria independente. Beleza? Então, esse assunto eu respondi aí, acho que a gente cobriu bem como começar a investir, tenha muito, tenha pouco dinheiro. Eu acho que esses são os pontos que você deve se atentar para ter uma boa carteira de investimentos que principalmente atinja os seus objetivos financeiros. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.